Fala galera, esse é mais um vídeo do nosso canal The Amazing Palestrinha e no vídeo de hoje daremos sequência à nossa série sobre as Crônicas de Nárnia. Se você ainda não acompanhou o vídeo introdutório, vou deixar o link aqui na descrição, mas também vai estar na playlist para você acompanhar. Bom, nesse vídeo então a gente vai falar sobre a primeira crônica, que é o Sobrinho do Mago, que na cronologia do mundo de Nárnia ela é a primeira crônica, mas não foi a primeira crônica escrita. Essa é uma crônica que narra a origem de Nárnia e que mostra pra gente a origem de personagens como, por exemplo, a Feiticeira Branca, e não é um personagem, mas é um elemento muito icônico, né, muito importante na série, que é o guarda-roupa da série, da segunda crônica, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Antes de falar da crônica em si, é importante falar que eu não vou passar por todos os simbolismos que tem o livro, até porque eu quero dar o mínimo de spoiler possível, que eu acho que a ideia é que as pessoas possam ter a própria experiência de leitura e também possam aprender a reconhecer alguns simbolismos por conta. Eu acho que vale a pena eu trazer alguns para que a gente conheça que tem simbolismos dentro da obra e ficar atento. Mas eu acho que cada um que já leu ou já percebeu alguns símbolos ou que sente vontade de ler possa fazer a sua experiência da Terra de Nárnia. Uma coisa que tem que ser vivenciada, não adiantaria eu vir aqui revelar todos os símbolos e contar tudo para vocês. Dentro das crônicas é muito importante prestar atenção nas características dos personagens. Todos eles, porque muitas vezes eles dizem coisas sobre o mundo real, já que é uma alegoria. E um fato comum a todas as crônicas é que todas elas são protagonizadas por crianças. Isso porque Nárnia não é uma história escrita para as pessoas grandes. Essa primeira crônica é protagonizada por dois personagens, que é o Diggory e a Polly. Tem um fato muito importante sobre o Diggory, que no livro é descrito sobre uma doença da mãe dele, que não é revelado o nome da doença, mas pela descrição muito provavelmente é câncer. E a mãe do C.S. Lewis morreu de câncer na idade mais ou menos do personagem, então muito provavelmente é um elemento biográfico da vida do autor nesse personagem. Bom, e a primeira coisa que eu queria falar é sobre a feiticeira branca. As crianças encontram a feiticeira numa terra totalmente destruída, que é o mundo de Chares, e a feiticeira explica como aquele mundo ficou naquele estado. Isso aconteceu, segundo ela, por conta da palavra execrável. E aí eu vou ler o trecho em que ela fala sobre isso. O segredo de todos os segredos. Sempre foi do conhecimento dos grandes reis da nossa raça que existia uma palavra, a qual, se pronunciada com as cerimônias adequadas, destruiria todas as coisas vivas, menos a pessoa que a pronunciasse. Bom, primeiro você pensa quem faria tal coisa e, nossa, né, que coisa fantástica. A palavra execrável que destrói todas as coisas. Ainda bem que não existem pessoas tão más e uma coisa tão horrível assim. Mas, lá no fim da crônica, o Aslan tem um diálogo com as crianças e ele fala o seguinte, depois que a Polly pergunta para ele: mas a gente é tão ruim quanto as pessoas de Sharn? Indagou Polly. Ainda não, filha de Eva, ainda não. Mas estão caminhando para isso. Não é impossível que um homem perverso de sua raça descubra um segredo tão pavoroso quanto a palavra execrável, e use esse segredo para destruir todas as coisas vivas. Breve, muito breve, antes que envelheçam, grandes nações em seu mundo serão governadas por tiranos parecidos com a Imperatriz de Hades, indiferentes à alegria, à justiça e ao perdão. Bom, como eu falei no vídeo anterior, C.S. Lewis ele vive e escreve no contexto das duas guerras mundiais, e isso é uma referência às guerras, e muito provavelmente à bomba atômica, né? A palavra execrável muito provavelmente é uma referência à bomba atômica. Apesar do livro ser uma alegoria em grande parte cristã, tem uma referência aí, né, a esse período de guerra, inclusive as crônicas posteriores, né, vai se passar no período das guerras. Bom, e como é que as crianças vão parar em Nárnia? Acidentalmente, né, através do anel mágico que as crianças têm,
elas vão parar em Nárnia junto com a Feiticeira Branca, o tio do Diggory, que é o tio André, um cocheiro e um cavalo. E até então era um mundo vazio, e aí eis que começa a surgir uma canção, e começam a nascer as coisas e surgir o mundo de Nárnia. Então aqui a gente tem um retrato realmente da gênese da Terra de Nárnia, e o cantor dessa canção, que vai fazendo surgir as coisas vivas, é o leão Aslan. E eu tinha citado no outro vídeo a relação de amizade entre o C.S. Lewis e o J.R.R. Tolkien. E aqui já surge um elemento muito importante. Existe um livro chamado Silmarillion. É um livro publicado póstumamente depois da vida do J.R.R. Tolkien, por um dos filhos dele. Mas são de anotações do próprio Tolkien. E ele narra a gênese da Terra-média, né, que é a Terra onde se passam os fatos do Senhor dos Anéis. E, justamente, nessa narrativa, a Terra é criada, a Terra-média é criada por Deus cantando. E há quem diga que o Lewis copiou o Tolkien, porque muito provavelmente ele leu esses manuscritos, já que eles eram amigos. Inclusive o Tolkien foi o primeiro a ler, primeiro não, né, mas um dos primeiros a ler as Crônicas de Nárnia, que muito provavelmente a inspiração do Lewis para fazer essa parte veio do Tolkien. Muito provavelmente a inspiração do Tolkien e do Lewis é Santo Agostinho. Na sua explicação sobre o tempo, Agostinho ele fala que o tempo é como uma canção que vai passando e que quem canta essa canção é Deus, que ela tem origem no início e o final da canção é o final dos tempos. E muito provavelmente a origem desse relato é essa, mas é uma narrativa muito bonita sobre como vai surgindo a vida na Terra de Nárnia. E como eu falei sobre as características dos personagens, né, o tio André tem uma característica muito peculiar, que também, embora a gente tenda a pensar que é de um personagem fictício, também é muito real do nosso mundo. E quando começam a surgir os animais em Nárnia, começam a falar, interagir, e o próprio Aslan, a única coisa que o tio André consegue ouvir é o barulho dos animais mesmo, como se eles fossem selvagens. E isso deixa ele muito assustado, porque de repente ele está no meio de um monte de animais selvagens. E aí vem outra parte muito importante que eu gostaria de destacar. Vendo, né, o desespero do tio André, a Polly diz pro Aslan: "Por favor, Aslan", falou Polly, "poderia dizer uma coisa que desapavorasse ele, e depois poderia dizer algo que o impedisse de voltar a esse lugar?" E o Aslan pergunta: "Bom, vocês acham que ele ainda ia querer voltar aqui?" E aí depois, logo em seguida, ele diz o seguinte: "Não posso consolá-lo. Ele mesmo se colocou fora do alcance da minha voz. Se eu lhe falasse, ouviria apenas rosnados e rugidos. Ó filhos de Adão, com que esperteza vocês se defendem daquilo que lhes podem fazer o bem. Mas eu lhe ofertarei a única dádiva que é capaz de receber." Depois disso ele coloca o tio André para dormir, para que ele não fique mais com medo. Mas Aslan coloca aqui uma coisa muito importante. A representação do Aslan, né, como eu disse, é do próprio Deus. Em alguns momentos tende a ser, parece uma figura de Deus Pai, mas em outros momentos é a figura de Jesus Cristo. Mas o que Aslan diz aqui, não é ele que se fez distante do tio André. É o próprio tio André que se colocou longe da voz do Aslan. Então, acho que muitas vezes a gente faz isso nas nossas vidas também. Se coloca distante da voz de Deus e ouve apenas rosnadas e ruídos. Bom, galera, era isso que eu queria destacar nessa crônica. Espero que vocês tenham gostado. Vão me falando aí nos comentários, me dizendo se vocês estão gostando. E aguardo vocês para os próximos vídeos. Também, se você que já leu o livro quiser comentar alguma coisa que ficou de fora. E acompanhe a nossa série e os outros vídeos que vão surgindo aí no canal.